Nesse sábado aí a gente teve uma ação da polícia, na verdade eu acordei, todos nós acordamos com a notícia de que o Bolsonaro estava preso e eu fui entender o que estava acontecendo. E hoje, segunda-feira, dia 24 de novembro, meio-dia e 38 da tarde, Bolsonaro está presão e tá rolando uma audiência, na verdade tá rolando uma votação lá no Supremo para decidir se mantém ele preso ou não. Ele já passou pela audiência de custódia ontem, e engraçado que na audiência de custódia ninguém fica preso, mas o Bolsonaro ficou preso na audiência de custódia e hoje o Supremo está decidindo se mantém ele preso ou não. E aí a gente tem algumas coisas em volta dessa prisão que chamam muito a atenção, né? Primeiro que ele tava com a tornozeleira eletrônica em casa e de repente ele começa a atacar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, e quando ele foi questionado por que ele fez isso, ele disse que era curiosidade, né? Obviamente, tudo isso repercute não só no Brasil, mas acaba repercutindo lá fora também. Então o Trump comentou, ainda que rapidamente, ainda que en passant ali, ele falou, é uma pena, putz, que pena que isso aconteceu e tal. O Lula falou também sobre a prisão do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro e as pessoas que estão em volta dele disseram algumas coisas sobre o porquê que ele tentou, sei lá, enfiar o ferro de solda na tornozeleira eletrônica, né? Tem aí algumas teorias de que ele teria surtado por conta dos remédios que ele estava tomando, uma galera falando que era remédio para soluço. Tem uma curiosidade aí que ele toma exatamente os mesmos remédios que eu, né? Segundo, pelo que eu vi na mídia aí, ele toma sertralina e pregabalina, não é isso? Que é exatamente o que eu tomo. Então se eu surtar aqui e começar a falar absurdos, é porque eu tomo os mesmos remédios que fazem... Eu tô brincando. O que eu quero dizer é que eu com certeza faz alguma diferença, a dose e tudo mais, mas ele toma os mesmos remédios que eu. Então olha aí que coisa. Pode ser que eu pire e enfie o ferro de solda no seu olho, Gia. Já pensou? Então chama o Felipe aí pra gente, vamos lá. E aí, Felipe, tudo bom, cara? Salve, salve, Igor, e todos vocês que acompanham o Flow. É um prazer participar mais uma vez. Muito obrigado pela moral, obrigado por estar aqui com a gente essa hora, no meio do dia, na segunda-feira, com pouco tempo de aviso, né? Porque o Bolsonaro acaba preso aí no sábado, todo mundo acorda aí meio... o Bolsonaro ele poderia ser preso a qualquer momento, né? A gente tava, na verdade, esperando o momento de fato ir preso, mas foi um pouco mais cedo do que pegou todo mundo de surpresa no sábado por conta de uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, né? E aí, de lá para cá já surgiram várias teorias da conspiração, como, por exemplo, o envolvimento da CIA num telefonema que o Trump teria feito no dia anterior para chamar uma vigília, para no meio da bagunça o Bolsonaro conseguir soltar a própria tornozeleira para fugir para a embaixada americana, e aí teria sido uma vitória do Trump. Não sei, tem um monte de teoria da conspiração. A versão oficial Bolsonaro teria tido um episódio de surto por conta, provavelmente, dos remédios que ele estava tomando, que eu ia dizendo aqui, Felipe, por curiosidade, são exatamente os mesmos remédios que eu tomo, e ele... É, É. E ele teria enfiado ali o ferro de solda na tornozeleira por curiosidade durante um surto, né? Felipe, tu que é um jornalista estudioso, inclusive, de assuntos... Assim, você é um dos caras que eu conheço que mais estudou e leu processos e fala sobre as coisas que tem a ver com o nosso ex-presidente, cara. Então, o que você apurou, cara, de sábado pra cá sobre esse episódio do Bolsonaro? bom, Igor, a versão oficial que você mencionou é a versão oficial da defesa. Essa versão de que ele ficou em confusão mental, de que ele teve uma alucinação e, como ele declarou na audiência de custódia, uma certa paranoia. Repare que essa versão, ela nem sequer casa perfeitamente, para a gente dizer o mínimo de uma maneira já generosa, com a alegação que ele deu para aquela agente que, conforme o vídeo que foi divulgado, estava perguntando para ele o que ele fez com a tornozeleira eletrônica. Ele falou que teve curiosidade. Uhum. Eventualmente as pessoas podem alegar, não, então ele ainda estava em confusão mental, etc. Ele conseguiu responder ali as perguntas, alegou apenas que teve
uma curiosidade. E confessou, na prática, que pegou um ferro de solda que derreteu ali determinados elementos da tornozeleira eletrônica, e quando houve o aviso de que a tornozeleira eletrônica estava sendo violada, isso gerou uma atitude do Alexandre de Moraes de incorporar ali no despacho dele esse elemento, já vou falar mais a respeito disso, mas também a entrada ali dos agentes para trocar a tornozeleira eletrônica, né? Não se sabe ao certo até onde ele iria sozinho, embora ele tenha dito que em algum momento caiu na razão e aí parou de fazer aquilo. Claro que é um equipamento resistente, mas que foi danificado, como mostraram as imagens. Então, assim, o que existe de fato o objetivo é que ele violou a tornozeleira eletrônica. E você violar a tornozeleira eletrônica é você violar uma medida cautelar que foi imposta. Medidas cautelares são, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, você ter restrição de contato com determinadas pessoas, entrega passaporte, você tem uma série de medidas que são impostas pelo juiz do processo. Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar e, portanto, teve a sua prisão convertida em preventiva na Superintendência da Polícia Federal, né? O que a Polícia Federal chamou de recolhimento cautelar imediato, quando fez o pedido para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso do Bolsonaro. Esse pedido foi feito na sexta-feira, dia 21, portanto, antes da violação feita pelo Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, depois, ele ainda deu um presentão para o Alexandre de Moraes, porque se ele fosse levado para a superintendência da PF apenas com a argumentação da PF, a prisão seria muito mais contestada do que está sendo agora, depois que ele tentou violar a tornozeleira eletrônica. E violou, de certa forma, certo? Então, assim, na sexta-feira, 21, a Polícia Federal apresentou o seu pedido ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, e isso eu imagino, o gabinete dele, com os seus assessores, eles foram deixando ali uma decisão pronta nesse sentido. E qual é o sentido? Isso é bom deixar claro. É que a Polícia Federal pediu esse recolhimento cautelar do Bolsonaro na superintendência da PF em razão da vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, para as imediações, o entorno da residência onde o pai cumpria prisão domiciliar. O que a PF alegou? A PF alegou que a presença de pessoas, manifestantes, num ato que poderia resultar nessa presença durante dias, podia se estender ao longo de dias, etc., poderia dificultar certas medidas que já estavam previstas, estavam na iminência de acontecer. Por exemplo, a execução, o começo da execução da pena. Se o Alexandre de Moraes determinasse como faria e como fará nos próximos dias o início do cumprimento da pena de Jair Bolsonaro pela condenação por tentativa de golpe de Estado, a PF teria que cumprir essa ordem. E se aqueles manifestantes estivessem ali, teria dificuldades para cumprir. Outra coisa que a PF apontou no pedido, mas depois de fazer essas alegações, que isso poderia gerar o acobertamento, o encobrimento de uma tentativa de fuga. Então havia essa possibilidade. A PF disse, olha, faltam poucos dias para o trânsito em julgado, que é quando se esgotam os recursos da defesa no Poder Judiciário, portanto, os ministros do STF já rejeitaram os embargos de declaração, que são os primeiros recursos, tem uma tendência de que todos os outros recursos sejam rejeitados, portanto, faltam poucos dias para transitar em julgado, para fechar ali o processo antes de ele começar a cumprir a pena. Então a PF falou, olha, faltam poucos dias, já que eles convocaram essa vigília, que vai haver problemas operacionais, logísticos, para você ou manter a prisão domiciliar, ou você cumprir novas medidas, vamos levar nesses últimos dias o Bolsonaro para a superintendência da PF. Claro que isso apenas geraria uma grande discussão, uma discussão que muitas vezes mistura determinados elementos importantes de análise. Por exemplo, uma coisa é a manifestação é legal ou não é? A outra coisa justifica a existência que Jair Bolsonaro seja levado para a superintendência da PF. Então, assim, a PF, ela, de uma forma um pouco diferente do Moraes, ela não criminaliza a manifestação. Ela fala que ela vai acontecer, ela cita ali trechos da fala do Flávio Bolsonaro, que são duros, falam de o país nas mãos de bandidos, de ditadores, etc.,
mas não diz que a manifestação é ilegal, não cita um dispositivo da lei que impediria a manifestação no entorno da residência de alguém que cumpre prisão domiciliar. Agora, o Moraes, ele sempre pesa a mão, e aí ele fala de manifestações populares criminosas e fala de reunião ilícita de apoiadores do réu condenado. Ele não precisava fazer isso. O Moraes ele sempre piora um pouco os pedidos que são feitos a ele. E ele só cita a violação da tornozeleira eletrônica lá na página 14 da decisão dele. O que, ao meu ver, indica que ele já estava argumentando com base no pedido da PF exclusivamente em relação à vigília, e depois meteu lá um parágrafo quando chegou a informação da violação. Essa informação chegou ali meia-noite e 7, meia-noite e 8 da madrugada de sábado, portanto, depois do pedido. E aí o pedido inclui, portanto, a violação, inclui a vigília convocada e ainda cita, olha, é próximo de embaixadas, do setor ali de embaixadas em Brasília, inclusive da Embaixada dos Estados Unidos, e a família Bolsonaro é aliada do governo Donald Trump, e também aliados de Jair Bolsonaro já foram para outros países, mesmo investigados ou condenados. Aí citaram o caso de Alexandre Ramagem, da Carla Zambelli e do próprio Eduardo Bolsonaro. Mas esses argumentos, eles são fracos para justificar uma medida mais gravosa. O argumento mais forte é o da violação da tornozeleira eletrônica. Que vem lá na página 14. Que vem lá na página 14. Quer dizer, o segundo aí nessa lista seria a vigília. Você tem um debate aí que pode ser feito, mas evidentemente você dá margem para muita contestação. Mas qual é o detalhamento? A vigília propôs que se formasse, sei lá, um paredão humano para o Jair Bolsonaro sair correndo da casa e tal. Não tem um detalhamento, tem uma visão genérica. A Polícia Federal está preocupada ali com a questão logística operacional, pelo menos na formalidade da representação, né? Claro que cada um pode especular as intenções dos integrantes da PF. E fez um pedido. Se fosse só aquilo, geraria uma contestação muito maior. Mas Bolsonaro violou, deu esse presentão para o Moraes, e agora a turma, você citou que o julgamento estava acontecendo, ele já foi concluído. Os 4 ministros da primeira turma já votaram pela manutenção da prisão preventiva do Bolsonaro na sala de Estado da Superintendência da PF, onde ele está nesse momento. Então, assim, o vídeo com a confissão naquele momento e a confissão na audiência de custódia legitimam, de fato, essa medida. E no Brasil, só para concluir, Igor, essa introdução, se tem uma dificuldade grande de pensar em princípios gerais, né? As pessoas pensam com a paixão que elas sentem sobre aquelas pessoas específicas dentro da situação específica. Mas eu, como analista, tenho que pensar sempre no princípio geral. Para mim, o preso domiciliar viola de uma maneira intencional a tornozeleira eletrônica, é óbvio que ele precisa ser levado para um regime mais fechado. Isso é natural. Aí depois você tem a explicação, depois você tem a alegação de defesa, etc. E aí se avalia se você corrigiu, se você consegue fortalecer as hipóteses para a vigilância para que ele não fuja, ou as medidas cautelares, etc., ou se vale a pena deixá-lo preso. Então, assim, a decisão foi legitimada pela presepada de Jair Bolsonaro. E se pode, evidentemente, discutir as intenções do ex-presidente. Ô Felipe, você mencionou aí que a tornozeleira foi identificada, ela dá o sinal que ela estava sendo mexida por volta de meia-noite e pouco, antes de meia-noite e 10, né, por aí. Pelo que eu li, pelo que eu vi aqui, a gente tem então um diagnóstico da própria PF do que teria acontecido por volta de 1 hora depois, 1h e pouca da manhã. A PF tinha já verificado o que tinha acontecido, já tinha o diagnóstico, já tinha dito o que tinha rolado. Cara, eu não sei exatamente como funciona, mas ficam agentes da PF o tempo inteiro lá na casa do Bolsonaro para, por exemplo, revistar quem ia para visitá-lo, porque assim, também recentemente a gente teve imagens do Nicolas Ferreira indo visitar o Bolsonaro, por exemplo, com o celular, o que seria, por exemplo, o que não pode, né? Então, aqui, rapidamente, são 2 coisas. Como é que funciona ali, como é que estava funcionando até então a prisão domiciliar do Bolsonaro? E a PF, ela fez um trabalho, vamos lá, a partir do momento que sai o sinal da tornozeleira que ela estava sendo mexida, a PF agiu tão rápido quanto se espera, não é?
Sim, isso aparentemente aconteceu. Quer dizer, você tem o sinal que é dado para o centro de monitoração, que fica também no Distrito Federal, e aí você tem o aviso para os agentes locais que estão no entorno da residência fazendo a vigilância. E me parece que isso aconteceu de uma maneira rápida e houve a troca do equipamento por parte de determinados agentes. Então você tem sim uma vigilância da Polícia Federal que é feita ali no entorno da residência de Jair Bolsonaro, onde ele cumpria a prisão domiciliar. Que mais que você O, perguntou? Só Nicola, para. o Nicolas parece que teve um vídeo do Nicolas que ele conseguiu estar junto com o Bolsonaro com o celular, né? O que seria. Sim, ainda não houve, pelo menos até onde eu vi, pelo menos até onde eu vi, ainda não houve uma reação institucional a esse elemento que foi exposto aí nas redes sociais, inclusive por Uhum. parlamentares de esquerda que estavam apontando. Então vamos ver aí o que eles falam. O que acontece é que me parece que não há uma revista completa, mas assim, eu não tenho certeza dessa informação, porque eu me lembro Aham. de uma discussão, mas me lembro de cabeça lá atrás sobre Tá. os visitantes de Jair Bolsonaro, autorizados pelo ministro relator Alexandre de Moraes, eles serão revistados ou não antes de entrar na casa. Então eu não sei com que grau, se Entendi. isso está sendo feito, a revista de visitantes, porque são só os visitantes autorizados, e com que grau essa revista está sendo feita, se houve algum tipo de burla, ou se simplesmente estão deixando entrar com o Aham. celular, mas com a orientação de que não pode usar, e, no entanto, houve um flagrante ali de uso que pode gerar, eventualmente, uma reação institucional ou até uma proibição de que novas visitas entrem assim, ou revistas, etc. Quer dizer, cada elemento vai trazendo a sua repercussão. E pra gente fechar, Felipe, seguinte, se a gente for pensar, assim, o Trump, ele disse que era uma pena, né? Ele foi pego meio, é um vídeo que vem o repórter pergunta pra ele o que ele acha, não sei o quê, e ele vai falando, pô, isso que aconteceu, pô, uma pena e tal, não sei o quê. Meio, ele tava fazendo outra coisa e ficou sabendo disso de uma forma, o que é um pouco Uhum. diferente da narrativa que a galera, que o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, fala da relação com o Trump ou como o Trump lida com o ex-presidente Bolsonaro, né? Que foi. Bom, me parece que na verdade, vamos lá, eu quero ouvir você. Como é que você analisa a resposta do Trump sobre a prisão do Bolsonaro? Em que sentido? No sentido da narrativa ou da ideia de que Trump estaria negociando com Lula, mas tem sempre o negócio ali Uhum. para ajudar o Bolsonaro, o Rubio vai ajudar nesse sentido, um xadrez 4D e tal. Como é que tu analisa a reação do Trump? Olha, eu vi o vídeo e tem até um elemento curioso, né? Que dessa vez o Trump falou que não sabia de nada. Aham. Só que o Trump, na verdade, nunca soube de nada do processo envolvendo Jair Bolsonaro. Ele nunca deu uma declaração pública que citasse um elemento específico a respeito do processo, que fizesse qualquer elaboração, vamos dizer assim, argumentativa. Se Ele bobear, sabe tanto simplesmente quanto eu, fala né? do Bolsonaro. Ele simplesmente fala do Bolsonaro como alguém com quem ele já se encontrou, alguém por quem ele tem um afeto, um carinho, era um negociador até difícil e tal, não sei o quê. Ele faz uma reverência como um aliado internacional, como alguém que quer manter o apoio e diz que ele está sendo injustiçado. É basicamente isso, né? Não tem qualquer tipo de argumento usando os elementos específicos do caso. Dessa vez, acho até que ele foi sincero, né? Que não estou sabendo, né? Porque era uma coisa que tinha acontecido. Ele é o presidente dos Estados Unidos, ele tem um monte de coisa para fazer, da qual tratar, foi questionado ali e só falou um lamento. Parecia que estava até preguiça de tratar desse assunto, de lidar com o Bolsonaro nesse momento e não deu muita bola, não fez qualquer tipo de escândalo, não ficou falando que ele está injustiçado, foi passar para a próxima pergunta ali dos Aham. repórteres que estavam acompanhando ele ali numa área aberta, entre um compromisso e outro. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa 7, menos de R$ 8, irmão.